Nós somos presbiterianos e, como tais, nós cremos na teologia do pacto, na teologia da aliança. Nós cremos que Deus tem apenas um pacto depois da queda, o qual não foi e não será abrogado até que o propósito de Deus de salvar o seu povo seja completamente cumprido. Nós cremos que Deus tem apenas um povo, o povo pactual de Deus, porque a Escritura afirma que não existe distinção no plano de Deus entre o Israel étnico e a igreja do Novo Testamento, porque a igreja do Novo Testamento é o novo Israel de Deus. Por isso nós cremos que nós estamos na mesma aliança abraâmica e devemos receber ainda hoje o sinal da aliança que marca o nosso relacionamento com Deus. Primeiramente, nós vemos isso a partir do fato de que os verdadeiros descendentes de Abraão são os filhos da promessa e não meramente os da carne. O apóstolo Paulo, por exemplo, argumenta nas suas cartas que a descendência de Abraão nunca foi apenas o judeu étnico. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27 a 29, o apóstolo Paulo afirma que todos que são batizados em Cristo Jesus são revestidos de Cristo. E todos os que são revestidos de Cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Que promessa é essa? A promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Veja, não há palavra mais clara do que esta. Paulo diz que se nós estamos em Cristo pelo batismo, então nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão e fazemos parte do pacto de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo interpreta o próprio texto de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Paulo diz que com essa promessa, Deus estava anunciando o evangelho a Abraão. Ou seja, Deus estava anunciando a justificação dos gentios pela fé em Cristo Jesus. Deus estava mostrando então a Abraão que os gentios também são parte da aliança juntamente com os judeus. Fato este que é claramente mostrado em Efésios capítulo 3, versículo 6, onde se diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do evangelho. Portanto, o que Paulo quer nos ensinar é que na aliança abraâmica, judeus e gentios estão no mesmo corpo e desfrutam das mesmas bênçãos pactuais. Além disso, em Romanos capítulo 9, versículo 6, Paulo responde a seguinte pergunta: será que a palavra de Deus falhou pelo fato dos judeus étnicos não terem crido no Messias? Paulo argumenta que a palavra de Deus não pode falhar. Mas o que teria acontecido já que os judeus étnicos não creram e que grande parte deles foi rejeitada? Segundo o apóstolo Paulo, o que aconteceu é que nem todos os descendentes de Abraão são de fato filhos de Deus. Paulo argumenta que a verdadeira descendência de Abraão é na verdade o povo da promessa e não os da carne de Abraão. E nesta base, então, nós podemos dizer que todos que estão em Cristo, tanto judeus como gentios, são descendentes de Abraão e herdeiros do pacto da graça. Isso nos mostra, então, que desde o princípio o propósito de Deus foi alcançar não apenas os descendentes físicos de Abraão, mas também os gentios, ou, em outras palavras, o povo de Deus é o povo da promessa, os eleitos judeus e gentios, e não apenas os descendentes físicos de Abraão. A questão é que no Antigo Testamento, a circuncisão era o sinal do pacto abraâmico. Sim, o mesmo pacto no qual nós ainda estamos hoje. Só que agora, na era do Novo Testamento, Paulo diz que o sinal de iniciação nesta mesma aliança não é mais a circuncisão, e sim o batismo. Porque todos quantos são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. E todos que são revestidos de Cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Esta é a razão pela qual Cristo, após ter ressuscitado, enviou seus discípulos não mais para circuncidar, mas para batizar. Porque agora, na nova fase da aliança abraâmica, não se exige mais dos seus participantes o doloroso rito da circuncisão, porque o nosso Senhor já derramou seu sangue precioso de uma vez por todas na cruz do Calvário. E com isso ele encerrou todos os ritos e os sacrifícios sangrentos do Velho Testamento. Agora ele ordenou que o seu povo receba o batismo como rito de iniciação na aliança. E assim como o rito cruento do Cordeiro Pascal foi substituído pelo sacramento incruento da Santa Ceia do Senhor, também o rito cruento da circuncisão foi substituído pelo sacramento incruento do batismo cristão. O batismo, portanto, passou a ser no Novo Testamento o sinal da aliança. E todos que foram batizados em Cristo são verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa de Deus. Além de tudo isso, o Novo Testamento atesta o fato de que a igreja do Novo Testamento é o novo Israel de Deus. É isso que nós temos em Gálatas capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, se referindo aqui à igreja do Senhor. Mas é possível que você que está me ouvindo ainda tenha alguma dúvida sobre isso, de que os gentios fazem parte da aliança abraâmica e que a igreja do Novo Testamento substituiu o Israel étnico do Antigo Testamento.
No entanto, não há razão para você duvidar disso, uma vez que a palavra de Deus é muito clara. Paulo diz: nós que somos batizados em Cristo somos os verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros do pacto. Mas uma outra maneira de demonstrar esta verdade é a partir das palavras do próprio Cristo, em Mateus capítulo 21, versículo 43. Jesus se dirige aos fariseus e diz o seguinte: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe reproduza os respectivos frutos. Com estas palavras, Jesus está dizendo que pelo fato do Israel étnico não ter dado os frutos devidos à aliança, Deus iria tirar deles o reino e daria a outro povo, ou seja, à igreja, que no Novo Testamento é composta de judeus e gentios. Paulo fala sobre isso de forma simbólica em Romanos capítulo 11. Lá Paulo compara os judeus étnicos com os ramos naturais de uma oliveira e diz que por causa da incredulidade tais ramos foram cortados. No verso 19 do capítulo 11, Paulo compara os gentios com os ramos bravos que graciosamente foram enxertados na mesma oliveira para substituir os incrédulos judeus. E o ponto de Paulo é este: os ramos bravos da oliveira, ou seja, os gentios, substituíram os ramos naturais, os judeus, como o povo singular de Deus. Bom, é verdade que Deus ainda pretende salvar um remanescente judeu, mas ambos participam da mesma oliveira na aliança de Deus. E isso tudo quer dizer que Deus tem um único povo pactual, porque há apenas uma oliveira na qual se encontram judeus e gentios. Em tudo isso, portanto, nós vemos que não existe uma distinção entre Israel e igreja, porque a igreja do Novo Testamento se tornou o que Israel era no Antigo Testamento, o povo da aliança do Senhor. A igreja do Novo Testamento é agora o povo singular de Deus. E isso quer dizer que há um só povo do pacto, que, como diz Paulo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos os que creram em Cristo fazem parte da aliança abraâmica. Uma terceira maneira de nós mostrarmos a unidade do pacto de Deus é através do mediador da aliança. Nós vemos na Escritura inteira que desde o começo do mundo, o mediador era o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que após a queda, por exemplo, Deus prometeu enviar o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A Bíblia inteira gira em torno dessa promessa. E Paulo diz em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que esse descendente prometido a Adão é o mesmo que foi prometido a Abraão e, obviamente, o mesmo prometido a Davi mais tarde. Gálatas 3,16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo diz que o descendente de Abraão não era Isaac. Isaac era apenas um tipo de Cristo. O verdadeiro descendente era o próprio Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, Mateus inicia o seu evangelho dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas o evangelista Lucas vai muito além de Mateus e faz uma volta no tempo, regressando até Adão. Jesus é o descendente prometido a Adão e Eva em Gênesis 3,15. Ele veio, esmagou a cabeça do diabo, cumprindo assim as promessas do pacto da graça. Isso nos faz crer que não há várias, mas apenas uma aliança do qual Cristo é o mediador. Agora, nós não podemos esquecer que na época do Antigo Testamento, este pacto da graça era administrado de forma diferente do Novo Testamento. Porque na época do Antigo Testamento, Cristo estava apenas prefigurado. É isso que nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde Paulo diz que no Antigo Testamento tínhamos as sombras que apontavam para Cristo. Mas quando Cristo veio, estas sombras não servem mais. E isso nos mostra mais uma vez que, de fato, desde os dias do Antigo Testamento, há um só mediador e apenas uma forma de salvação: a fé no Cristo prometido. Agora, uma coisa importante que eu já lhes falei é que em Gálatas capítulo 3, Paulo vincula o ato de pertencer à descendência de Abraão ao batismo cristão. No capítulo 3, versículo 26 a 29, Paulo desvenda 3 resultados da nossa união com Cristo. Paulo diz que, em primeiro lugar, em Cristo nós somos filhos de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz que o rito externo que marca essa filiação é o batismo, no verso 27. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Paulo não quer dizer, obviamente, que o ato do batismo por si mesmo liga uma pessoa a Cristo, ou que a simples administração da água torna uma pessoa filho de Deus. Paulo já ensinou que a nossa união com Cristo se dá pela fé em sua obra consumada.
Mas para Paulo, o batismo é a representação externa e visível da nossa união com Cristo. Por isso, aqueles que creram em Cristo e foram batizados com água são filhos de Deus. Foi isso que nosso Senhor afirmou: quem crer e for batizado será salvo. Também Paulo diz que em Cristo nós somos um só povo. Por isso, dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso quer dizer que pelo fato de estarmos unidos a Cristo, nós somos um. E em quarto lugar, Paulo diz que em Cristo nós somos a verdadeira descendência de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Cristo nós encontramos o nosso lugar no desenrolar do propósito divino. Somos a verdadeira descendência de nosso pai Abraão, que viveu e morreu há 4.000 anos atrás. Em Cristo nos tornamos herdeiros da promessa de Deus e em Cristo nós fazemos parte do pacto da graça. Para Paulo, portanto, os que estão em Cristo pela fé e recebem o batismo da aliança são os descendentes de Abraão e herdeiros do pacto. Não é em vão que em Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo chama o batismo cristão de a circuncisão de Cristo. Ele diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Paulo diz aqui que os gentios incircuncisos foram também circuncidados pela circuncisão de Cristo. Mas como isso ocorreu? Paulo responde: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ou seja, todos nós gentios, descendentes de Abraão, também recebemos o selo da aliança no dia em que nós fomos batizados. O batismo, portanto, é o sinal do pacto no Novo Testamento. Agora, diante de tudo isso, nós devemos lembrar o seguinte: as crianças sempre receberam o selo do pacto na aliança. Então as pessoas sempre me perguntam: por que batizar crianças se Jesus disse que o batismo é somente para quem crê? Bom, nós batizamos porque Deus sempre incluiu as crianças na aliança da graça, mesmo sem elas terem capacidade para exercer fé. Nós vimos que com a idade de 8 dias, todas as crianças deveriam receber o sinal da aliança. No caso de Abraão, que era um adulto, ele abraçou a fé depois de adulto. Ele creu e depois foi circuncidado. Ou seja, ele tinha fé antes de receber o sinal da fé. Esta regra permanece até os dias de hoje. Por isso Jesus falou: quem crer e for batizado. E é óbvio que aqui ele está se referindo a pessoas que podem exercitar fé. Como Jesus ordenaria que as crianças crescem se elas não podem exercitar fé? Todo adulto deve então primeiro crer no Deus de Israel e depois receber o sinal da aliança. Mas o filho de Abraão, Isaque, recebeu o sinal da fé antes que tivesse a fé que o sinal simbolizava. E isso quer dizer que Deus tratou as crianças de maneira diferente dos adultos. Elas receberam o sinal da fé sem poderem exercer fé. Elas não podiam crer, mas mesmo assim Deus as incluiu no pacto da graça e permitiu que pela fé de seus pais elas recebessem o sinal. Afinal de contas, Deus jamais exigiria fé das crianças porque elas não podem exercer fé. Por isso ele ordenou que o selo da fé fosse colocado nelas também. Agora, se você acha que o sinal da fé deve ser colocado apenas nos adultos porque somente eles podem exercer fé, então como você explica Romanos capítulo 4, versículo 11? Aqui Paulo diz que Abraão creu em Deus e por isso recebeu o selo da fé, a circuncisão. Mas Isaque também recebeu o selo da fé, sem ter fé. Como explicar isso? Nós não negamos que a fé deve vir antes do batismo, mas somente no caso dos adultos. Como Deus exigiria fé das crianças para fazerem parte da aliança se elas não podem crer? Nesse caso, elas estão fora da aliança? Elas estão condenadas porque o texto diz que quem não crê também será condenado? Pelo contrário, nós cremos que as crianças do Senhor, mesmo não podendo exercer arrependimento e fé, fazem parte do pacto, vão para o céu e devem receber o sinal do pacto, porque o reino dos céus pertence a elas. Mas alguém ainda pode dizer: não há nenhum mandamento no Novo Testamento ordenando que as crianças sejam batizadas. Eu já falei que biblicamente existe uma só aliança e que as crianças sempre fizeram parte desta aliança de Deus, desde o Antigo Testamento. Em todo o Novo Testamento, nada se declara que as criancinhas estão agora excluídas da aliança. Eu pergunto: existe algum texto claro no Novo Testamento dizendo que as crianças estão excluídas da aliança no Novo Testamento? Se os recém-nascidos, com 8 dias de vida, estavam incluídos na aliança no Antigo Testamento, por que eles não devem estar incluídos nessa nova fase da aliança no Novo Testamento? Lembrem que os apóstolos são judeus e que para eles é natural que isso aconteça. Foi por isso que Pedro disse no dia de Pentecostes:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O comentarista William Hendricks diz que isso é um eco da promessa de Deus a Abraão de ser um Deus para ele e seus descendentes pelas gerações vindouras. E Pedro inclui as crianças na promessa do pacto. Por isso, eu creio que era desnecessário a menção de um mandamento ordenando que se coloque o sinal da aliança nas crianças, tendo em vista que esta era a prática comum da aliança desde os dias do Antigo Testamento. Agora, se Deus quisesse mudar isso na aliança, aí sim, eu creio que ele providenciaria um mandamento ordenando que não se colocasse mais o sinal da aliança nas crianças. Mas isso nós não vemos no Novo Testamento. Ainda há outros que dizem assim: não há nenhum exemplo de batismo infantil no Novo Testamento. Mas a pergunta é: como você sabe que os apóstolos não batizaram crianças? Tem algum texto que mostre isso? Parece que as evidências apontam o contrário. O que se diz no Novo Testamento é que os apóstolos tinham o costume de batizar famílias inteiras. Por exemplo, eles batizaram a família de Cornélio em Atos capítulo 10, eles batizaram a família de Lídia em Atos capítulo 16, a família do carcereiro em Atos 16, a família de Crispo, Atos 18, a família de Estéfanas, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Ora, as pessoas dizem que os apóstolos não batizaram crianças, mas eu pergunto, qual o seu grau de certeza? Como você sabe que eles não fizeram isso? Uma vez que era costume deles batizar todas as pessoas da família. Como você sabe se não tinha crianças nessas famílias? Jesus, na verdade, ficou indignado quando seus discípulos tentaram impedir as criancinhas de chegarem até ele. Ele disse o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ora, se o reino de Deus pertence a esses pequeninos, não deveriam eles receber o sinal da participação na família da realeza de Deus? Pense nisso.